Olá, despertos! Vamos para a nossa lição número 19 e hoje nós vamos falar sobre reverenciar as pessoas com a conclusão. O princípio do qual nós vamos estudar hoje é o da conclusão. E conclusão é um estado de plenitude atingido através do desapego mental e emocional. São atos ou ações que levam a seu termo uma situação ou relacionamento. A autora começa contando o dia da morte de seu pai, e ela começa da seguinte forma: Meu pai havia morrido sem jamais ter me dito que me amava. Eu tinha 30 anos de idade, mas doía mesmo assim. Eu sabia que estava sentida de dor porque olhava para ele morto sem derramar uma única lágrima, mas pensando que ele jamais me dissera eu te amo. Todo mundo me olhava e eu sentia que precisava fazer alguma coisa além de me lembrar desse desagradável aspecto de nosso relacionamento. Mas a verdade era que a maior parte do nosso relacionamento havia sido desagradável. Lembrar disso naquele momento ao lado do seu caixão era desconfortável e muito doloroso. Eu queria tocá-lo, mas não podia. Queria lhe dizer alguma coisa, mas decidi não fazer nada e voltei-me a sentar. Passei a semana seguinte tentando descobrir por que não conseguia chorar pela morte de meu pai. É claro que eu sentia a falta dele, mas assim como da hostilidade que sempre existira entre nós dois. Como ele morreu pacificamente dormindo, eu sabia que não havia sofrido, mas sofreu. Sofreu durante uma vida inteira de insatisfação e mediocridade. Sofreu com a vergonha de jamais ter podido sustentar a família. Sim, ele sofrera em vida e agora estava em paz. Infelizmente, o fato dele estar num estado de paz eterna deixava um rombo em meu peito. Tantas foram as coisas que eu quis e precisei, sem que jamais meu pai pudesse me dar. Há muito eu aceitaria isso como parte da minha vida. E, no entanto, agora que ele está morto, todas as perguntas que haviam ficado sem respostas corriam pela minha cabeça. Será que ele sentia orgulho de mim? Por que não foi a minha formatura na faculdade? Por que deixou a minha mãe? E, acima de tudo, será que ele me amava? Quando expliquei a uma amiga como me sentia, ela disse que eu precisava concluir e fechar este processo. Quando não se tem a oportunidade de expressar o que sente ao final de um relacionamento, ele fica incompleto, mesmo que a outra parte não esteja mais viva. Sem uma conclusão, qualquer tipo de relacionamento fica incompleto. A morte, assim como a separação, o divórcio ou qualquer tipo de interrupção brusca num relacionamento, traz à tona uma quantidade incrível de emoções que precisam ser liberadas. Essa liberação resulta em conclusão. Quando não há liberação, nós nos fazemos perguntas, sentimos dor, os porquês ficam sem respostas e, por fim, transformam-se em raiva e medo. O mais importante, segundo minha amiga, é que quando as bênçãos não chegam, nós chegamos a compreender ao certo por que a tal pessoa fez parte de nossa vida. Qual foi o benefício resultante do que compartilhamos, o que aprendemos sobre nós, de que forma crescemos e ficamos melhor equipados para caminhar na direção de relacionamentos novos e mais produtivos. Quando há conclusão, sentimos dor. Como? Perguntei. Como podemos chegar a uma conclusão quando a outra pessoa não está mais viva? Escreva uma carta, disse ela. Não é importante que a outra pessoa leia a carta, mas que você tenha a oportunidade de expressar o que está sentindo. E assim a autora fez. Ela escreveu uma carta belíssima contando ao seu pai tudo o que ela pensava na infância, tudo o que ela achava sobre ele, né, sobre o relacionamento dos dois, com perguntas que ficaram mal respondidas. E, e no final, né, ela fala: quero isso mais do que tudo. Se eu conseguir me lembrar do amor que você tinha por eles, talvez consiga ver que você me amou da única forma que sabia me amar. Eu sei que amava você e acho que foi igualzinho a você, pois nunca soube lhe dizer isso.
Talvez você agora descubra. Eu espero profundamente que sim. Quando baixei a caneta, chorei pelo meu pai. Então, o que a autora fala é que quando a gente tem um relacionamento que chega ao fim de forma brusca, seja ele por uma morte, seja ele por um divórcio, enfim, ou a gente acaba se afastando de uma amiga e a gente fica com algumas coisas mal entendidas por resolver, se a gente não coloca isso para fora de certa forma, a gente acaba remoendo aquilo acaba ficando dentro de nós e a nossa vida começa a travar. Então é interessante que se a gente tiver algum relacionamento mal resolvido, que a gente faça como a autora fez. A gente não precisa ir até a pessoa para pedir perdão ou para resolver essa situação. A gente pode apenas escrever uma carta, fazer uma terapia, uma escrita terapêutica, colocando ali na carta tudo que a gente sentia pela pessoa, tudo que a gente gostaria de falar, todas as perguntas que a gente gostaria de fazer, de saber, todos os pontos de vista, para que a gente libere isso de nós e abra espaço para novos relacionamentos entrarem na nossa vida. Então fica aqui uma dica para vocês e um exercício para vocês fazerem, caso vocês precisem deixar ir algum relacionamento da vida de vocês que vocês sintam que ficou mal resolvido. Se vocês estão gostando dessas reflexões aqui da série Um Dia Minha Alma Se Abriu por Inteiro, clica aqui na descrição e vem fazer parte da escola MSD, que eu espero vocês lá. Lá na escola a gente aprende muito mais conteúdos de expansão de consciência, de autoconhecimento, que eu tenho certeza que vocês vão amar. E a frase para concluir esse capítulo é a seguinte: a conclusão começa quando digo a verdade sobre aquilo que sinto. Tenho o direito de honrar aquilo que sinto. Quando uma porta se fecha, outra se abre. Se você reprimir alguma coisa, ela se transforma em estresse.